A Bíblia fala que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, né? Vai tomando posse, tem vitória para a tua vida. Pastor Fábio também agora, ele vai usar poderosamente também, vai falar conosco. O pastor Gilberto já até falou a palavra que eu ia pregar, a fé vem pelo ouvir. Então pregam. E eu ouvi pela palavra de Deus. Meus irmãos, Romanos capítulo 10, né, versículo 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. Eu tenho pregado, passado esse ensinamento lá na igreja, estou passando uma série falando desse ensinamento, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E Deus, ele sempre usa a vida dos teus servos, dos servos para falar do Evangelho. Você vê que em Romanos capítulo 10, no versículo 15, o apóstolo Paulo ele vai até citar o que está escrito em Provérbios: e formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. O Evangelho ele começa a ser anunciado, as boas novas, através de João Batista. Depois você vê que o próprio Salvador, o próprio Jesus Cristo, ele vem anunciando também o arrependimento. Depois Jesus Cristo, ele faz uma promessa na vida dos discípulos, que do alto eles iam ser revestidos, que era para eles ficarem em Jerusalém. Tinha 120 homens ali orando, esperando essa promessa, até que em Atos capítulo 2 fala que essa promessa se cumpriu na vida deles e trouxe um avivamento ali. Você vê que o apóstolo Pedro, ele começa a pregar, e em Atos capítulo 2, no versículo 41, vai dizer que esse avivamento que eles tiveram, essa promessa que eles receberam, 3.000 almas ali vão se batizar, vão descer as águas, vão se arrepender. 3.000 homens. Você vê que em Atos capítulo 4, no versículo 4, Lucas, ele relata que esse avivamento vai crescendo, chega no torno mais ou menos 5.000 homens estavam se convertendo. Em Atos capítulo 17, no versículo 3 em diante, Lucas ele já não registra número. Ele fala que era uma grande multidão, né, que estava se arrependendo através desse evangelho. Você vê que Deus ele usa a vida dos servos. Você vê que a história do eunuco é bacana, que o eunuco estava dentro do templo. Você vê que Deus não estava falando com ele dentro do templo. Às vezes, muitas das vezes as pessoas estão dentro do templo, mas está ouvindo o homem falar, né? Não Deus falar com o povo. Você vê que esse eunuco, ele sai lá para fora e ele fica curioso, pastor. Ele fica curioso ali, né, de quem Isaías estava dizendo ali, de quem Isaías estava relatando. E é uma coisa que eu quero passar para os irmãos, né, que ali ele não tinha nenhum meio assim, não tinha Google, ele não tinha YouTube, né, ele não tinha Facebook, ele não tinha WhatsApp, né, e ele estava curioso ali, querendo conhecer mais de Cristo. Hoje a gente tem tudo isso que vem nos ajudar, sabe, a conhecer mais, se aprofundar mais nas Escrituras. E muitas pessoas desprezam, né, essa ferramenta que nos aproxima até mesmo de Deus e nos desprende de uma religião. E muitas pessoas estão morrendo por conta da religião, por falta de não ter curiosidade, de buscar mesmo o nosso Deus Todo-Poderoso. Você vê que Deus envia Filipe no deserto ali para pregar o Evangelho. Você vê que Filipe, ele não usa outros meios, ele prega o Evangelho cristocênico, Cristo na cruz. Ele começa a falar sobre o batismo, que esse eunuco, ele fica maravilhado e ele fala: tem água ali, o que impede de você de me batizar? Né? Aí Filipe fala: você crê no Senhor Jesus? Você se arrepende mesmo? Ele se arrepende e ele é batizado. É bem interessante que em Atos capítulo 8, o texto fala que, né, Filipe ele foi arrebatado, né, Deus levou ele para outros lugares, mas o texto deixa bem claro que Filipe ele foi até Cesareia, né, pregando o Evangelho, aonde que esse Evangelho, esse avivamento, né, do arrependimento, falando, né, do Cordeiro que tinha vindo, chega até os ouvidos ali de Cornélio, né? E Cornélio, ele é um homem religioso, né? Mas ele, quando ele vê essas boas novas, ele quer saber mais. Uma forma de você saber mais é você dobrar os joelhos ali. Você vê que ele dobra os joelhos, começa a orar, começa a suplicar, e aparece um anjo ali, né? E fala para ele, fala assim: olha, chama Simão
Simão Pedro. E às vezes, meus irmãos, muitas pessoas ficam, eu quero que Deus fale comigo, Deus fala comigo. E Deus, ele sempre vai usar a vida de um anjo, de um mensageiro dele. Por isso que eu falo, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E Deus, entenda isso, Deus sempre vai usar os escolhidos dele. Eu tenho ensinado os irmãos lá na igreja que do mesmo modo que Deus tem os seus servos, o inimigo também tem, que é o joio, que distorce ali o evangelho, né? Por isso que você tem que tomar um grande cuidado. Você vê que depois Simão Pedro vai até na casa de Cornélio e ele prega ali sobre a misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso. E Cornélio, antes de ser batizado, ele recebe esse avivamento também, a promessa, o Espírito Santo. E depois Pedro ele fala, não é porque vocês receberam, né, o Espírito Santo que vocês não venham descer as águas, né, assim como nós descemos também. Meus irmãos, eu quero aproveitar que esse avivamento, ele está vindo, né, por conta de Atos capítulo 2, né, no versículo 42, que eles perseveravam na doutrina, né, do nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu quero passar esse ensinamento para os irmãos, que existe a doutrina que é do nosso Deus Todo-Poderoso, que os apóstolos ali perseveravam, né, a doutrina dos apóstolos, conforme eles aprenderam do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existe doutrinas, existe avivamentos de homens também. Assim como existe o avivamento de Deus, existe o avivamento de homens. E não só de homens, a Bíblia vai falar que existe também doutrinas de demônios e avivamentos de demônios, né? E Apocalipse capítulo 3, versículo 15, os irmãos vê a igreja de Laodiceia, né, que era uma igreja rica aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus era uma igreja miserável, pobre. Ela vivia assim um avivamento, mas não de Deus, um avivamento do homem, né? Você vê que Deus deixa bem claro, eis que estou à tua porta e bato. Você vê que o principal ali, né, em vez de estar dentro da igreja, ele estava do lado de fora, né? Então aqui já tem provas que existe sim avivamentos que vêm do homem, né? Aqui também eu separei Mateus capítulo 15, versículo 8 ao 9. Você vê que Jesus Cristo ele fala da profecia de Isaías, e ele olhando para aquela geração assim também, né, podemos trazer para esse tempo que se cumpra essa profecia. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram, com ensinamentos que vêm de homens, doutrinas que vêm de homens. Então você vê que o avivamento de Deus, né, você vê que os discípulos ali sem louvores, eles só pregando a palavra de Deus, o ensinamento, o arrependimento, houve uma conversão, né? O avivamento do nosso Deus Todo-Poderoso é aquela conversão que vai convertendo todo mundo que está à sua volta. Todo mundo ele quer se arrepender, o foco é entrar no reino dos céus, é se desprender das coisas terrenas. Você vê que esse avivamento foi tão grande que eles repartiam ali as suas propriedades. Não, vamos vender aqui, vamos, né, com intenção de entrar no reino de Deus, né? Então, hoje o avivamento do homem é fácil, né? Basta você pegar as pregações de Deus, em vez de colocar o foco em Cristo, é focar no homem, falar com o homem, né? Todo dia as pessoas vão para a igreja, é só o homem, Deus está fazendo isso, você é a menina dos olhos de Deus, as pessoas vão pegando. Esse é o avivamento que vem do homem, né? Mas o avivamento que vem de Deus é o arrependimento, é ensinamentos ali, sabe, para as pessoas se arrepender, para as pessoas purificar o seu coração, né? Colossenses capítulo 2, versículo 8, Paulo fala sobre isso. Gálatas capítulo 1, versículo 6 em diante, Paulo fala, né, que muitos estavam saindo da sã doutrina, né, por conta de pessoas, né, que vêm como ovelhas, mas também são lobos também. Tem ovelhas também que parecem ovelhas, mas são lobos, que querem levar as pessoas para uma outra doutrina, tirando as pessoas do evangelho genuíno. E você vê que Paulo mesmo fala ali mesmo no versículo 10, em Gálatas capítulo 1, procuro eu o favor dos homens, ou agradar os homens, né? Ou agradar a Deus, ou o favor de Deus. Então assim também é, o evangelho do nosso Deus Todo-Poderoso não é para agradar ao homem. Às vezes sim, eu sei que a gente vem com umas palavras pesadas, que fere mesmo, mas Deus depois ele vem fechando, sabe, essa ferida, né? Ele vem cicatrizando. Você vê que em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ao 6, Paulo ele continua dizendo assim, procuro eu agradar o homem, né? Se estivesse agradando ao homem, eu desagradaria a Deus, né? Então assim, doutrina de homens vem também de alimentos,
né? Quantas tem, assim, vamos dizer, a adventista fala que você não pode comer carne de porco, nem um camarão, vamos dizer assim, baseado lá em Levítico, vamos dizer, a carne de porco. Mas em Mateus capítulo 15, versículo 11, você vê que Jesus Cristo fala que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Você vê que em Atos capítulo 10, versículo 9 ao 15, né, Pedro, ele está ali em oração, mas depois ele tem fome, depois Deus aparece e apresenta todos aqueles animais impuros, aqueles alimentos impuros que Levítico, capítulo 11, do versículo 7 ao 10, estava condenando, e Deus fala para ele, come, Pedro. E Pedro fala, não, e Deus oferece 3 vezes para ele. Ele fala assim, não, esses alimentos são impuros na lei. E Deus fala assim, por que você chama de impuro aquilo que eu já abençoei? Daí tem texto, meus irmãos, que fala, né, Paulo ele vai falar isso tanto em 1 Coríntios capítulo 10, né, que podemos comer tudo dando graça ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? Assim tem doutrinas que falam até mesmo de assim, café. A igreja dos Mormons, né, você não pode tomar um café. Em Colossenses capítulo 2 versículo 20, né, o apóstolo Paulo vai falar assim, que muitos vão falar, não toca nisso, não prova isso, né, e ele fala que isso é inútil. E assim também de roupas, né? Você vê que tem pessoas que têm doutrina de roupas. Antigamente era bem barato, era bem interessante isso, que o terno tinha que ser fechado do homem, não podia ter um rasguinho. E às vezes tinha pastor que ia pregar, né? Tinha que comprar um terno, porque não poderia ter aquela abertura. E depois começou a geração e avançando, aí tinha um terno só aberto aqui no meio. Aí eles só permitiam esse, mas aquele de lateral, os dois lados já não podia. E Jesus Cristo ele vai condenar até mesmo vestes, assim, Mateus capítulo 23, versículo 25. Né? Você pode ler para mim, pastor, fazendo favor? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperância. Então você vê que muitas pessoas se vestem sim, bonitas, né, estão bonitos, assim, mais bonito para o homem, tanto o homem e a mulher ali, bonito para o homem e para a mulher, mas para Deus estão podres. Logo em seguida ele vai chamar de sepulcros, né? O sepulcro ele é até bonito por fora, por dentro, mas por fora, mas por dentro ele é podre. E assim Jesus Cristo ele vem nos ensinar a ter misericórdia. Às vezes quando a pessoa começa a ir para a igreja, ela não vai ter o mesmo patamar que hoje você já tem, você entendeu? Não vai ter o mesmo conhecimento ali. Ela tá sendo, você tem que tomar um grande cuidado assim com o cuidado assim com ela. Então, às vezes, quando a pessoa já vem apontando o erro, às vezes essa pessoa primeiro, eu quero purificar o meu coração, não é as vestes, por enquanto. Assim, aí quando a pessoa começa a apontar, assim, às vezes veste, a pessoa deixa de vir para a igreja por conta daquilo. Já aconteceu isso comigo, você acredita? Uma vez eu fui para a igreja e eu estava com uma polo, né? E estava com uma jaqueta, assim, de motoqueiro, mas que era só sem a manga. E eu estava numa igreja. E assim, o pastor, fui uns 3 dias na igreja, e eu estava querendo me encontrar com Deus. Sabe o que o pastor falou lá do altar? Ele falou assim, quando você vier aqui na igreja, né, venha com camisa social, observe os irmãos, todo mundo vem com uma camisa social até aqui. Eu olhei para o irmão do lado, olhei para o outro e falei, não acredito que ele está falando isso comigo. Se ele soubesse com quem ele está falando, né, ele tinha mesmo. Eu falei assim, meu, mas assim, me afastou de Deus isso. Às vezes vai para, né, não, aqui na igreja só pode bigode. Às vezes eu acho que eu fico pensando, porque só cresce o bigode nele, não cresce a barba inteira. Né? Então às vezes é umas meninices, né, que não condiz com as escrituras. Mas assim também, meus irmãos, também existe avivamento de demônios. Né? Eu vi uma macumbeira relatando de uma igreja com os mesmos atos que eles fazem lá na macumba, vamos dizer assim, os mesmos atos ali que eles fazem para ter milagre, para fazer as pessoas terem relacionamentos. Então são doutrinas de demônios, né, avivamentos de demônios. Você vê que o joio e o trigo, meus irmãos, são muito parecidos, e vocês precisam despertar para isso. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que está no joio, ela fala assim, mas minha igreja prega, ela está numa cegueira, prega arrependimento. Sim, o joio prega o arrependimento, sim, mas depois ele vem com as artimanhas. O diabo ele é especialista em enganar assim, as pessoas. Depois ele vem com a idolatria, pregando para as pessoas. Ele prega sobre arrependimento, mas depois ele vem com a idolatria. É onde que as pessoas ali não ficam contentes com o que tem,
e depois começam a murmurar: eu não aceito essa vida de pobreza, isso não é de Deus, e vai contra os princípios de Deus. Deus faz o pobre e faz o rico, né? Então assim, o diabo ele é você vê que ele plantou ali o joio. Então por isso que eu falo assim, tomar um grande cuidado. Eu falo, quem é de Deus, ele não vai pregar contra a palavra de Deus, mas o joio, ele vai fazer assim, as pessoas pecar, né? Pecar. Igual eu tenho falado assim, passado ensinamento para os irmãos, eu nunca critico milagres assim que tem feito, que Deus opera assim em outras igrejas. Eu critico os ensinamentos assim, porque eu creio, por exemplo, que ninguém recebe nada se Deus não permitir. Então você vê que o apóstolo Pedro, ele fala em 2 Pedro capítulo 2, no versículo 1, que vai surgir falsos profetas, né, que renegarão aquele que os resgatou, sabendo, trazendo sobre si, repetindo a destruição. Então esses homens, eles foram resgatados, né, e através desse dom que eles receberam, eles estão levando outras pessoas para o inferno, porque eles mudaram ali, eles se desviaram da verdade. Você vê por isso que Jesus Cristo vai falar assim, ó, e muitos me dirão naquele dia: expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. E eu falo assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Falar o que eu falo assim, eu chamo de tremendo. Né? Assim, profecia, você vê que muitas pessoas têm procurado profecias, mas entenda isso, quem é o príncipe desse mundo, meus irmãos? É o diabo. Então, por exemplo, é igual eu chegar aqui no pastor Rafael e falar assim, ó, eu falo assim, ó, em dezembro eu vou te dar um presente, Rafael. Assim, eu falei, eu posso cumprir aquilo. Você entendeu? Assim também o diabo, ele pode usar pessoas, né? Estou falando para as pessoas despertar, usar pessoas para falar assim, ó, tal dia você vai receber tal coisa. Estou falando assim, o pastor Gilberto é muito usado mesmo, assim na minha vida, um homem de Deus, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que o diabo usa mesmo, você entendeu? E devemos despertar, né, para o evangelho, né? Então assim, existe doutrinas de demônios, né? O diabo ele usa também, por isso que eu falo do joio, né? Então, meus irmãos, você vê que Paulo vai falar para Timóteo, né? Você pode abrir capítulo 4, versículo 1, fazendo favor? 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Estou finalizando também. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, para finalizar, você pode pôr em 1 João capítulo 4, versículo 1. Eu lembro, meus irmãos, que eu fui, assim, antes eu não era pastor, e eu via muitas pessoas falarem, assim, de algumas religiões, e eu ia ali e via que tinha estudo, eu falei, não, vou entrar aqui, vou fazer estudo. E eu fui numa certa igreja e fiz o estudo ali junto com eles ali. E eu lembro que o rapaz passava os ensinamentos, tinha coisa que eu falava assim, mas não condiz com as escrituras. Mas eu não poderia falar nada, porque eu estava ali, era o ambiente deles, e eu só ouvia, você entendeu? Ele estava ministrando, ali as pessoas ouvindo, até que chegou um dia que ele pegou e falou assim, olha, hoje a aula, assim, vamos fazer assim, vocês vão fazer perguntas, para ver se vocês estão pegando. Eu falei assim, amém, agora ele está me dando permissão para mim falar. Tinha um ventilador, eu não esqueço isso. Eu falei assim, olha, tem um ventilador, se eu fosse você ligava ele, que você vai suar. E ele pegou, ficou me olhando assim, pensando, porque muitas pessoas, elas não têm um hábito de pesquisar, sabe? Elas ouvem e pegam aquilo mesmo, por mais que abra a palavra, elas não têm esse hábito de pesquisar. Devemos ser igual o eunuco, sair às vezes para fora do templo e ficar meditando para ver se aquilo bate. E eu peguei, como eu tinha alguns estudos, né? Eu falei para ele assim, ó, vocês falam de guardar o sábado, né? E vocês falam que aqueles que não guardam o sábado estão pecando, estão perdendo a salvação. Mas você vê que em Colossenses capítulo 2, né, Paulo ele fala tanto das festas judaicas, né, e sim do sábado também, que isso é sombra, né, sombra, assim, a sombra, por exemplo, eu não estou vendo a minha sombra aqui, mas assim, quando está sol eu consigo ver a minha sombra, né, e agora, por exemplo, eu já vejo Cristo. Cristo ele já desceu e ele já cumpriu. Então isso era sombra. Hoje nós não guardamos só o domingo, guardamos todos os dias. A Bíblia fala, se hoje ouvir a voz de Deus. Então não é apenas o domingo, mas sim todos os dias. Aí ele começou ali, sabe, rodear, mas sem trazer um contexto para falar, não, devemos guardar isso.
Daí eu falei assim, olha, eu tenho mais perguntas. Aí ele já queria me esquivar. Não, tem outra alguém? Não, eu tenho mais uma aqui também. E eu falei assim para ele, assim, ó, você passou no ensinamento que quando a gente morre a gente fica dormindo, né? Aí eu falei assim, olha, biblicamente isso não bate, porque Jesus Cristo, com aquele rapaz na cruz, ele falou assim, ainda hoje entrará comigo no paraíso. Aí ele pegou no meio de todo mundo e falou, não, mas tem uma vírgula. Eu falei assim, só se for na sua vírgula. Mesmo que tivesse uma vírgula, isso não existiria, né? Outra coisa que você falou que o anjo Miguel é Jesus Cristo. Assim, não tô guerreiro, né? Não tem cabimento, você entendeu isso que você está falando? E por conta disso eles me bloquearam e me expulsaram. Mas assim, olha o que a palavra fala, meus irmãos, no versículo 1. João 4:1, né? Isso. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Né? Então assim, provai, a Bíblia mesmo fala. Como a gente prova? Através das Escrituras, né? Através das Escrituras. Então eu quero passar esse ensinamento, né? Porque existe avivamento de Deus e existe avivamento de homens, existe avivamento de demônios, né? E o avivamento de Deus é aquele de amar o próximo, sabe? Você negar, assim, amar Deus sobre todas as coisas. Quando você ama Deus sobre todas as coisas, você está se amando e você está amando o próximo, né? Então, assim, você se desprende das coisas terrenas. E eu falo assim, você acaba se tornando luz para outras pessoas, né? Deus, ele começa a trabalhar na sua vida aqui, ó, de dentro para fora. Mas depois que ele trabalha na sua vida, ele começa a trabalhar na vida de outras pessoas de fora para dentro, sabe? Que as pessoas vão ver a mudança na sua vida, né? A conversão que você teve. É onde que essas pessoas vão ter sede, você entendeu? A palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Queria trazer esse ensinamento para os irmãos. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso.